Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Manacast, podcast que a gente fala sobre performance corporativa, os desafios da liderança. E hoje, como sempre, a gente tem mais uma convidada muito especial. Eu sou a Rafaela Martins, uma das sócias da Manacá, e estou aqui hoje com a Juliana, de novo, né? Mais uma vez um podcast só da mulherada, né? Feminino. E hoje a gente convidou a Gisele Maia, que foi, né, a nossa cliente, enfim, e posso dizer que hoje é amiga também, a gente se aproxima muito. Ela é diretora de estratégia de gestão de negócios em publicidade da Globo. Tem uma trajetória incrível. Eu brinquei com ela que eu tô quase chamando ela para vir trabalhar com a gente, porque tudo que ela fez conecta com o que a gente faz sobre performance corporativa. Então, vou pedir, Gi, primeiro, bem-vinda, né? Muito bom te ter aqui. E conta um pouquinho já, começa falando da tua trajetória, né? Quem é a Gisele, da onde tu vem, enfim, fica à vontade. Claro. Bom, obrigada, primeiramente, obrigada, Ju, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória com vocês. Podem me convidar várias vezes. Vamos fazer mais projetos juntos, vai ser ótimo. Minha trajetória aí estou falando de quase 25 anos, né, de uma jornada. Eu brinco que a minha trajetória ela é uma interseção entre estratégia, performance e pessoas. Uhum. Eu sou engenheira eletricista de formação, mas eu sempre me encantei, sempre tive um interesse muito grande, um olhar para a gestão. E desde bem no início da minha carreira, eu fui sendo levada a liderar iniciativas, a conduzir processos complexos, a tocar projetos transformacionais, iniciativas que me trouxeram esse olhar de eficiência operacional, do compromisso da gente conseguir entregar resultado, mas com a preocupação de agregar conhecimento e cuidar das pessoas. Então, liderança, entrega, resultado, isso sempre me encantou. Então, o planejamento, a performance e a gestão sempre fizeram parte da minha vida ao longo desses 25 anos. E agora estou aqui com vocês para dividir um pouquinho. Isso é muito, muito prazeroso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Prazer é nosso. Bom, para começar, vou falar sobre um tema que foi o que a gente trabalhou mais junto agora recentemente, né? Que é planejamento estratégico. Tu tem uma missão lá grande, né, hoje dentro da Globo, da área que tu coordena essa área de estratégia, né, dentro da unidade lá que vocês cuidam. E a gente teve o privilégio de participar com vocês, né, nessa condução. E eu queria trazer um tema porque planejamento estratégico, nem todas as empresas, por mais que sejam às vezes empresas grandes, têm o hábito de fazer, né? Tem umas que acham que, ainda mais quando a gente fala às vezes empresas familiares, isso é mais difícil, né? Mas a gente sabe da importância de ter esse ciclo, né? Esse modelo estabelecido e que é revisitado ali ano após ano e melhorado. Fala um pouquinho desse desafio que vocês tinham, né? Que a gente acabou apoiando ali para endereçar. E como é que tu vê essa importância, né? Para até indicar assim para as empresas como é que elas podem começar esse trabalho, sim, né? Para quem ainda não tem. Sim. Bom, vou voltar um pouquinho na minha história, na minha trajetória. Eu vivi vários ciclos de planejamento estratégico por onde eu passei e é muito interessante porque as empresas adotam modelos muito distintos, né? Para algumas empresas, o planejamento estratégico é um momento único no ano. É aquele momento de você revisitar suas metas, seu propósito, aí você estabelece seus objetivos e depois a vida que segue, o ano vai acontecendo, mas você, em algum momento, isso vai se perdendo, porque você não consegue linkar a execução ao que você idealizou lá no início do ano ou em algumas empresas no final do ano. Outras não, outras já tinham modelos um pouco mais robustos de planejamento, o tempo inteiro revisitando essa rota. Eu tive uma passagem grande por empresas de diversos setores, telecomunicações, mineração, bens de capital, seguros. Então, eu consegui viver ali vários mundos e entendendo os prós e contras de um modelo mais estanque e de um modelo ongoing de planejamento estratégico. Na Globo, né, eu estou completando aqui agora minha primeira década. Em julho eu fiz 10 anos de Globo e esse segmento de mídia e entretenimento é muito interessante porque ele é tão dinâmico e ele se transforma de forma tão rápida
que eu conseguia aplicar vários modelos ao longo desse período e a gente vai fazendo testes, né? Você testa, é tentativa e erro. Sim. E eu acho que é muito sobre isso, né? É a gente entender que em um determinado momento a empresa se encontra num estágio de maturidade que você pode ir num modelo um pouco mais robusto, mais engessado, em outros momentos não. Você precisa ir experimentando. E há 2 anos, né, desses 10 anos, os 2 últimos eu estou aqui no time de negócios, em publicidade, e no último ano, né, no início desse ciclo, eu entendi que seria importante a gente revisitar o nosso modelo de planejamento estratégico. A gente já tinha um modelo, a gente não parte do zero, mas a gente entendeu que era importante que a gente tivesse um modelo mais robusto, mas um pouco mais aderente ao ritmo acelerado de transformação do nosso negócio. E aí, pensando ali qual seria o melhor caminho, eu entendi que seria interessante trazer um parceiro externo. No caso, a gente convida aqui quem entra Manacá na nossa vida. Um parceiro que conseguisse trazer essa consistência, mas que conseguisse me ajudar na aceleração da adoção desse modelo. Porque virar uma chave assim, já em janeiro, e foi um convite que foi, né? Vamos lá, vamos pensar, e tem um desafio de ser rápido. 31 de dezembro, 31 né? de A gente bateu o martelo. Vamos lá, vamos correr, e a gente tem esse desafio. Eu preciso que vocês me ajudem a acelerar a adoção desse modelo, mas com consistência, com coesão. E o mais bacana aqui desse processo é que um dos objetivos, né, desse redesenho era que a gente não tivesse uma única metodologia. A gente queria testar uma combinação de métodos. E deu super certo, porque a gente trouxe... aí eu já posso antecipar aqui, Rafa? Pode, claro. Então, tá, pode. A gente entendeu que seria bacana fazer uma combinação do BSC, né, o Balanced Scorecard, que é um modelo já muito sólido. Acho que aqui é chovendo molhado falando com vocês, mas vale a gente compartilhar. É um modelo sólido, é um modelo que traz coesão e conexão entre o propósito, né, entre a visão compartilhada e as suas perspectivas. Essa conexão ela é muito importante porque ela traz uma visão consistente do longo prazo. Só que ele, por si só, se a gente adota, mas não mantém o ritmo, não mantém a cadência, a gente não consegue garantir que a gente está indo na direção do que a gente idealizou. Então, a gente teve essa ideia de unificar, de combinar com os OKRs. Porque aí o OKR, ele traz a cadência, traz o ritmo, traz o engajamento, traz a adaptabilidade. E eu acho que foi um modelo muito bem sucedido. A gente conseguiu fazer essa combinação. Ousamos, né? E deu certo. Ousamos e deu certo. Temos os prós e contras dos 2 modelos, né? De você adotar só uma metodologia ou a outra. Mas eu acho que a combinação foi um modelo bem bacana. A gente tem usado e a gente tem visto como muito bons olhos. Já no 2º ano, né? Que de área de negócios, né? Que eu me encontro. Mas nesse ano, especificamente, a gente decidiu testar esse novo modelo. E eu acho que está bem em linha com o que a gente idealizava lá no início do ano. Muito bom. Bem bacana. E só acho que continuando só no tema de estratégia, só para falar um pouquinho, o BSC, para quem não sabe, né, ele trabalha 4 grandes perspectivas, né, de estratégia. Então, ele começa com... ele parte da missão, visão das empresas, né, ele desdobra em quais são os objetivos financeiros dessa empresa e, a partir daí, ele vai desdobrando em outras 3 perspectivas. A próxima é a perspectiva do cliente, né, e a partir da perspectiva do cliente, como eu atendo aquele cliente da melhor forma, a gente desce mais um nível, quais são os processos que eu preciso, né, executar ou, né, mudar para atender este cliente da melhor forma. E, por fim, que é normalmente onde as empresas acabam esquecendo no planejamento estratégico, né, Ju, que a gente vê que é a parte de perspectiva de conhecimento e pessoas, né, que é o que eu preciso fazer em termos de capacitação, adaptação dessa estrutura para entregar esses processos, por sua vez, atingir os meus objetivos para os meus clientes e atingir o resultado financeiro. Então, essa conexão, né, e essa concatenação, ela é super importante, e na hora de quebrar isso dentro de um projeto, né, a gente faz trabalho de muita entrevista, de entender as perspectivas das lideranças, dos diretores, enfim, para a gente conseguir chegar num denominador comum. Então, ainda que, de novo, porque é importante, né, as empresas acabam negligenciando, mas acho que tem um processo, né,
que ele é importante ser seguido e é onde a gente consegue ter o alinhamento geral ali de toda a liderança para executar a estratégia. E depois a parte de acompanhamento, eu acho que é o diferencial, e vocês conseguiram fazer, que eu acompanhei ainda um pouquinho, né, a distância, mas conseguiram executar ali com maestria esse ano, e a gente vê que vai melhorando, né, Gi? Não, com certeza. Eu acho que a vantagem de ter esse parceiro externo para a gente foi que vocês participaram da construção desse framework, mas também trazendo insights sobre o melhor modelo de governança, né? Um modelo não muito exaustivo, né? Vocês trouxeram insights muito ricos, a gente adotou boa parte deles, e algumas coisas nós adaptamos ao que nós já tínhamos. Tem dado muito certo a metodologia. O OKR, ele é muito vivo, né? Ele é o ágil, é um modelo ágil. E a gente testa, e não funcionou, e vai experimentando. Eu acho que o rico, né, a beleza desse modelo combinado, como a Rafa explicou muito bem, é que a gente consegue estabelecer as metas para o ano, mas até que a gente consiga chegar lá, os OKRs, eles vêm possibilitando que a gente faça esses ajustes de rota. E o mais interessante aqui é que o BSC, como a Rafa também bem explicou, ele traz uma perspectiva financeira que as empresas podem usar para acompanhar não só receita, como também despesa. Aí entra a frente ali de eficiência operacional. Eu preciso chegar lá, ainda mais numa área de negócios, a gente é medido pelo resultado, né, pelos resultados de receita publicitária, no nosso caso, mas e a despesa? A gente precisa também garantir que essa margem fique, né, pare de pé, que seja uma margem interessante para o nosso negócio. E um último ponto que eu acho que também vale de insight aqui para o grupo é a perspectiva de aprendizado e crescimento. De fato, ela é muito negligenciada. Eu liderei projetos, liderei uma frente de gestão de mudança numa empresa onde eu passei, e muita gente via como inócuo. Para quê? Comunicação, capacitação, não precisa. E essa é sempre uma área, uma frente que é deixada de lado ao implementar um projeto. E é onde tem um problema. Sim. Porque se você não comunica adequadamente no seu ecossistema interno e externo, você adota um novo processo, uma nova ferramenta, um novo sistema de forma falha, porque ninguém sabe como adotar, quais os impactos, inclusive em clima, né? Então, comunicação e capacitação são imprescindíveis. E o BSC traz isso, né? O planejamento estratégico bem estruturado traz essa importância de você olhar desde o número, desde o resultado, até o impacto nas pessoas. Não, legal. Ouvindo, né, um pouco da conversa de vocês, o que eu fiquei pensando o mundo, né, de mídia, de comunicação, ele passou por uma disrupção muito forte nos últimos 10 anos, exigiu uma transformação. Então, associar esse mindset, né, de adaptabilidade, de customização, de personalização em toda a cadeia, inclusive no planejamento estratégico, é essencial, né? Então, a gente precisa que os líderes enxerguem isso, né? Não é seguir o mesmo modelo, o modelo que funciona no coleguinha, mas é entender o seu contexto, fazer a adaptabilidade dos frames que já existem no mercado e testar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O problema não é errar, né? É você aprender com esses erros e conseguir fazer o MVP, fazer o PDCA e conseguir aperfeiçoar todo esse movimento. E para mim conecta muito com gestão da mudança mesmo. Sou uma profissional certificada em gestão da mudança, fiz vários projetos de implementação, tanto de mudança organizacional, implantação de sistemas. E é isso, a frente de gestão da mudança ela é acionada quando a gente já está com alguns problemas, quando já temos alguns issues acontecendo, né? Então eu queria escutar um pouquinho dessa sua trajetória focada em gestão da mudança, que eu acho que é um tema bem bacana e estratégico. A gestão de mudança. Eu atuei liderando essa frente numa empresa de seguros. A gente estava num momento bem crítico, né, de substituição do nosso ERP, e todo mundo sabe como é caótica a implementação de um novo ERP, um ERP que para a gente ali era o carro-chefe da empresa, ele liderava toda a cadeia, tanto para fora, né, com clientes, como internamente, os nossos processos de negócio. E foi pré-requisito que a gente não abandonasse essa
esse grupo, esse time que atuaria em gestão de mudança. Então, eu achei incrível, porque a gente adotou um modelo que ele segue na empresa até hoje. Bacana. E a gente olhava ali tanto a parte de processos, né, a otimização dos processos, tinha um grupo que tocava isso no dia a dia, essa adequação, né, esses processos to be, mas o nosso time, ele ficava o tempo inteiro entendendo o impacto, né, desses redesenhos de processos de negócios em pessoas. E a gente olhando ali planos, né, desenhamos planos de comunicação bem robustos para o mercado, para clientes, internamente, e também a própria comunicação que precisa ser feita em larga escala. Então, capacitar e comunicar, essa duplinha, né, é muito importante e foi um projeto bem bacana. O nosso time era um time muito alinhado ao propósito. Acho que a gente precisa ter propósito, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente imprime a nossa energia, a gente dá o nosso melhor e a gente consegue engajar o time nessa direção. Exatamente. E aí associa também com os OKRs, né? Que faz todo mundo se mover para atingir todos aqueles objetivos. Exato. Tu sabe que eu também ouvindo aqui, eu lembrei, a gente até comentou um pouquinho antes, mas teve um dado que a gente levantou, né? A gente faz muita integração pós-fusão também de empresas. E a gente foi entender ali por que as empresas, a maioria dessas integrações falham, né? E os motivos, quando a gente foi olhar, os N motivos que tinham, né, dentro da pesquisa, que tinha analisado 40 anos de integrações de empresas, estava necessariamente o principal ponto era pessoas, era justamente pela falta do olhar do impacto nas pessoas. Porque na prática, o que acontece, né? Se a gente está integrando duas empresas, as pessoas ficam com medo, né? Porque, poxa, será que eu vou ter emprego? Será que vai mudar? Será que eu vou continuar morando onde eu moro? Eu vou precisar me mudar? Então, gera já uma ansiedade natural, né, das pessoas de como é que vai ser. Então, se tu não faz um trabalho estruturado de olhar essas pessoas, entender, né, quem são ali, inclusive promotores, detratores, né, quem é que vai acompanhar e jogar esse jogo junto com a gente perde, daí tudo que a gente diz que no papel tudo vale, né, Gi? Então, na hora que o pessoal do M&A lá vai lá e faz o valuation, não, a gente vai capturar tanto de sinergia com as empresas integradas, eu digo, no final, quem captura sinergia são as pessoas. Então, elas que fazem, né? Elas que fazem. Então, não interessa, a gente está falando de processo de tecnologia, agora a gente ampliando mais, né? Independente se é uma integração, se eu estou fazendo uma mudança de sistema, se eu estou fazendo, né, uma mudança, enfim, de uma área, uma integração de empresas, são as pessoas que vão estar ali executando aquilo. Então, este olhar, ele tem que ser quase como o número 1, né? Como é que eu faço essas pessoas se engajarem para... Isso me lembra também um projeto bem interessante que eu atuei numa outra empresa de um outro segmento, bens de capital, e a gente tinha um desafio de centralizar 5 áreas financeiras em uma só. E na hora eu pensei, caramba, eu preciso entrevistar as pessoas, entender o que elas fazem, entender o dia a dia, porque eu preciso gerar eficiência, minha entrega era essa, eu preciso gerar eficiência em pessoas, você não unifica 5 áreas em uma sem gerar economia em sistema, em aluguéis, em licenças, em pessoas. E aí eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar para entrevistar as pessoas, elas vão entender. Por que eu estou querendo saber o que elas fazem, como elas fazem, em que plataformas, que ferramentas elas usam. Mas eu preciso que elas estejam comigo. Desde o primeiro momento, elas têm que estar comigo. Senão elas vão passar informações de forma, né, não tão apropriada, vão esconder ali algumas situações, alguns issues importantes para essa virada. E aí, eu com o nosso time ali, eu liderei um time ali de 4 pessoas nesse projeto, e desde o primeiro dia, a gente sentou com as pessoas que a gente iria entrevistar, que seriam parte interessada nesse processo, nesse projeto de transformação. E o bacana é que a minha área era plugada ao RH, então a gente trabalhava dentro de uma área de estratégia e alinhamento organizacional no RH. Então era ótimo, porque já tem um lado humanizado dessas transformações, desse reorg. E aí a gente chegava para o time envolvido desde o primeiro dia e falava, gente, tem espaço para todo mundo. A ideia desse projeto não é demitir ninguém, não é só gerar eficiência. É a gente ter uma empresa mais coesa, processos mais fluidos. Confie no que a gente está entregando para vocês, no que a gente vai construir juntos, porque tem espaço para todo mundo. Só que a gente precisa fazer juntos.
Então, acreditem na gente que a gente vai construir essa direção, esse trabalho é nosso. E não sei se, né, obviamente não são exatamente essas palavras, porque isso já tem lá uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, mas a gente conseguiu perceber uma confiança, a gente quebrou esse ciclo, né, esse gelo inicial, e construímos uma relação de confiança. Então, eu não só chegava lá para entender as atividades e fazer uma entrevista fria. A gente saía para almoçar com o time, a gente vivia o dia a dia deles. E ao longo desses 4, 5 meses, acho que foi até um pouco mais de projeto, a gente foi percebendo as pessoas se desarmando, acreditando no modelo. E aí, cortando ali para o final, né, na entrega final do projeto, a gente realmente seguiu na unificação de ferramentas, processos e a estrutura também foi unificada, mas a gente não teve uma demissão. A gente conseguiu reaproveitar todas as pessoas em outras áreas da empresa. Então, é um modelo que foi walk the talk, né? A gente conseguiu, de fato, concretizar o que nós prometemos lá no início. Poderia a gente não ter conseguido 100% de reaproveitamento, mas, no caso, deu muito certo, nesse caso especificamente. Mas aí a gente já conseguiu mostrar em outras áreas por onde nós passamos que o nosso discurso está alinhado à prática. Vamos todos tentar fazer o melhor para gerar eficiência e cuidar dos nossos talentos, que é a nossa maior riqueza, né, na empresa. Então deu certo e isso é muito inspirador, porque eu consegui ver como que a conversa, um alinhamento, o engajamento desde o primeiro dia do projeto faz toda a diferença na perpetuidade do modelo e na adoção de fato ali na companhia. Muito bom, muito bom. Isso foi bem Acho que bacana. a gente pode falar de eficiência um pouquinho agora, né? Quer puxar? Podemos. Antes, eu acho que de falar de eficiência, né, engatando um pouco no relato agora, eu fiquei pensando no papel do líder, né? Então, acho que a gente pode até aproveitar. A Gi tem um currículo, uma trajetória profissional super bacana, acho que multidisciplinar. E acho que um insight aqui da nossa conversa, né, com os líderes é a gente aspirar aqui e receber dicas de liderança. E eu acho que esse case que você trouxe é muito isso, né, de como um líder se posiciona e se coloca ali nos seus desafios de projeto e como consegue transmitir, né, esse engajamento e essa confiança, sem, é claro, deixar de alcançar o resultado. Então, acho que isso é importante. Eu queria ouvir as suas dicas. Bom, nada do que eu vou falar aqui é novidade. A gente tem muito material aí sobre isso no mercado. Mas eu acho que a liderança é sobre esse equilíbrio, né, entre a entrega, a performance e as pessoas. No meu ponto de vista, o que funciona comigo, né, eu testo o que funciona comigo para eu poder aplicar com o meu time. Eu não consigo ter uma alta performance se eu não souber para onde eu estou indo. Eu preciso ter um senso de direção, eu preciso entender o propósito do que eu estou fazendo. Então, antes de chegar para o meu time e dizer o que eu preciso que eles façam, ou como, porque é nosso papel também dizer o que, mas dar o direcionamento do como. Mas antes disso, eu preciso muni-los do porquê. Eu preciso que eles entendam o porquê. Porque se eles entenderem o porquê, é muito mais fácil a gente mover as pessoas nessa direção, usá-los também como geradores de insights. Porque se eu só falo o quê, eu não vou receber de forma colaborativa. Sim. Esse trabalho vai ser meu. Eu preciso ouvir deles também as sugestões. O que vocês propõem? Como é que vocês acreditam que a gente pode chegar nesse mesmo lugar juntos? Então, o propósito é importante. Eu acho que nós, líderes, precisamos ser... eu brinco, né, que a gente é a bússola, né? A gente precisa ser a bússola na direção desse norte. E o time é a tripulação. E a gente não tem só que dizer ou controlar como é que chega lá naquele norte. É a gente ir ajustando a rota, porque os ventos mudam. Né? E ainda mais hoje em dia, com esse mercado em constante transformação, o nosso papel é esse, é ir ajustando essa rota e levando o time na direção daquele propósito. E o propósito não é meu, o propósito é de todos nós. A gente precisa construir esse senso coletivo de visão, de nossa estrela norte. Acho que é onde a gente quer chegar. Eu entendo ali ao longo da minha vida, né, como líder, eu tenho bastante experiência, bastante tempo aí nesses meus 20 e poucos anos. A grande parte deles foi como gestora. É um pouco dessa conexão entre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e gerando essa inspiração coletiva.
Muito bom. Já vou puxar outro tema, que depois eu volto para eficiência. Mas é que a gente ouve, tem uns gatilhos, né? Tem um ponto, Gi, que eu acho que quando a gente fala de pessoas, né, que tem a ver muito com a cultura da empresa, né? Então, tem culturas que elas promovem muito o ambiente seguro para errar, para testar, né, e para fazer. Eu acho que a Globo, talvez até pelo seu dinamismo, né, tem essa dinâmica a mais, que as coisas mudam muito. Então, vamos testar, vamos ver se funciona. Mas tem empresas que tu também passou bem mais tradicionais, né, e que daí tem processos muito mais estabelecidos, que até são mais burocráticas, né, e que as pessoas até, eu acho que têm menos liberdade para testar, né? Como é que tu vê essa diferença entre empresas que são mais tradicionais e que as pessoas, né, acabam ficando mais, talvez até executoras, se é que eu posso dizer assim, e locais onde as pessoas podem realmente ter essa liberdade para testar e pensar coisas novas? Em termos de perfil até de pessoas, né? Não, uma excelente conexão, Rafa. Eu já, como você bem disse, né, eu já passei por uma empresa bem mais sólida em modelos de gestão, uma empresa de mineração muito bem estabelecida, com modelos muito prontos, e a gente executava aquele modelo, né? A gente tinha ali, não criticando o modelo, porque o modelo era muito bom, foi muito bem construído, mas a gente tinha pouca liberdade de criação, a gente seguia ali o que já tinha sido pré-determinado. Não é um modelo que eu prefiro, eu gosto de experimentar, eu gosto de criar, eu gosto de ter a página em branco para eu desenvolver e ir testando isso ao longo do caminho. Mas são perfis. Eu acho que assim como empresas estão em estágios de maturidade, de gestão distintos, as pessoas também. No nosso time a gente tem ali pessoas que são mais mantenedoras por essência e outras pessoas que gostam do novo, de experimentar o novo. E a gente precisa encontrar espaço para todas elas, né? A gente não pode dizer que todo mundo tem que ser igual, nem esperar, porque senão a gente não tem um time de alta performance. Para a gente ter um time de alta performance, a gente precisa ter esse mix de perfis. E alguns tocam bumbo, mantêm ali com maestria, né? Executam a nossa estratégia, o nosso planejamento com maestria. Agora a gente tem um grupo também que é o da experimentação, que é o da tentativa, que é a página em branco. Eu mesma vindo trabalhei ao longo desses 10 anos na Globo, 8 deles foram em áreas voltadas para a produção de conteúdo, área de operações. A minha decisão de ir para a área de negócios é justamente experimentar um novo. Falei, poxa, publicidade, marketing, né? Negócios, isso não estava no meu currículo ainda. Eu quero aumentar meu repertório, quero conhecer mais coisas e isso me oxigena. Mas eu respeito as diferenças entre perfis e as empresas também são pessoas, né? Empresas são feitas de pessoas. Exato. E acho que esse desafio de montar times de alta performance é um tema bem complexo mesmo, né? Porque a gente está falando de gente. Então, se tu pudesse elencar, assim, uma empresa, né? Se eu quero começar a ter times de alta performance, o que ela precisaria começar a fazer, né? Seja olhar os perfis, seja, enfim, ter, acho que esses perfis diferentes. Se pudesse dar algumas orientações para uma área que precisa implementar times de alta performance, como é que faria? Eu acho que eu até já falei um pouquinho, né, aqui, a importância da gente ter o nosso propósito em tudo que a gente faz. O time de alta performance, ele é altamente questionador, independente da senioridade, mas esse time ele é questionador, porque ele vai na direção do propósito, e se eles não acreditam, eles não vão. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir desenvolver as pessoas de acordo com o estágio de cada uma. A gente ter, como líder, o compromisso de desenvolver pessoas em estágios distintos de senioridade é um ponto muito importante, porque é fácil você liderar o sênior, liderar a pessoa que já sabe fazer, você dá ali alguns toques, alguns insights e o trabalho voa. Mas e o seu compromisso em trazer informar as pessoas? E eu não posso ter todo mundo igual, eu não posso só ter um time com todos os sêniors, todos os profissionais sêniors com o mesmo perfil. Não vai funcionar, porque daqui a pouco vai estar todo mundo ali no topo da pirâmide. Ei, onde é que está? Qual é a minha vez? Para onde eu vou? A gente precisa ter todos os estágios dessa pirâmide preenchidos e desenvolver as pessoas na base da pirâmide é mais difícil. Exige mais dedicação, exige mais
compromisso, mais troca. Agora, então é isso, né? A gente conseguir desenvolver pessoas em estágios distintos de maturidade, de senioridade, o propósito, mas um ponto que para mim é muito importante é a confiança. A gente precisa ter. Eu não acredito que exista um time de alta performance operando em um ambiente de baixa confiança. E para a gente ter alta confiança, a gente precisa ter um time que acredite nos valores do líder, no exemplo, na inspiração. A gente precisa ter um time inspirado e, principalmente, um ambiente de segurança psicológica. Se você não tem um ambiente de segurança psicológica, as pessoas ficam com medo de errar. Elas têm medo da retaliação. E aí, a partir do momento em que elas param de tentar, você perde o frescor da inovação. Então, segurança psicológica, para mim, é a base de uma liderança sólida e que traz, né, que leva o time para um lugar aí de alta performance. Isso me fez pensar também no leque de habilidades, né? A gente precisa de habilidades diferentes dentro do nosso time. E hoje a gente está num momento que estamos sendo inundados, né, de novas habilidades, inteligência artificial, novas ferramentas, né, surgindo a todo momento, que pode reforçar um pouco dessa insegurança ou da não aptidão, né, para estar pronto para esse contexto. Como que você está enxergando esse movimento, né? Já foi a onda da transformação digital, agora a gente está falando muito de inteligência artificial, que contrapõe com o que você trouxe para mim com a inteligência emocional, né? Então, qual que é o papel do líder em relação a buscar esse equilíbrio no final do dia para buscar esses times de alta performance? Eu acho que o equilíbrio, eu acredito que esse equilíbrio, ele surge naturalmente à medida que a gente precisa acreditar no modelo. Hoje a gente vive um momento, e eu acredito que é o melhor momento, do híbrido, né? A gente tem pessoas no modelo presencial, a gente tem pessoas atuando remotamente. Eu acho que não adianta a gente ficar brigando com essa realidade. A gente faz parte dessa realidade. Não adianta falar que 20 anos atrás não era assim. Eu estou trabalhando, eu estou no mercado, então eu faço parte desse movimento. E esse movimento hoje nos permite ter o melhor dos dois mundos. Agora, como que eu consigo conquistar um ambiente de confiança e colaboração no modelo remoto? Somente no modelo remoto? Eu acho que é mais difícil. Então, o que a gente tem tentado fazer é unificar a oportunidade do modelo híbrido, do estar presente, do olho no olho, de uma conexão genuína, mas com a oportunidade de você ter uma vida um pouco mais flexível, não despender tanto tempo assim em trânsito, né? Ter mais oportunidade de encerrar a sua jornada de trabalho e se dedicar um pouco mais à sua família, ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, acho que esse é o grande desafio da liderança hoje, aproveitar o melhor que esse modelo pode nos dar, nos proporcionar, e o dinamismo da força de trabalho hoje, né? Hoje, um tempo atrás, né, a gente olhava para o lado na empresa e via pessoas ali com 10, 15, 20 anos. Hoje, o mundo está muito mais dinâmico. Os profissionais, eles querem experimentar, eles querem desbravar outros mundos, outras oportunidades. E a gente percebe que esse turnover ele tem sido cada vez maior. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro desenvolvendo pessoas que acabaram de chegar. E aí você conecta um pouco do que eu falei. A gente tem as pessoas que estão aqui novas, que acabaram, recém-entrantes, né, que acabaram de entrar, e pessoas que já estão na empresa há muito tempo. Como é que você mistura esses dois mundos, né, das pessoas que já vivem a cultura da empresa, que já estão imersas nesse ecossistema, já fazem parte dessa cultura, e outras que estão acabando de entrar? Como acolher esse grupo que está chegando? Eu acho que é isso, sabe? A gente conseguir ter esse equilíbrio e entender que o mundo não vai recuar, é dali para frente, né? A inteligência artificial é uma verdade, é uma realidade. Como usá-la da melhor forma e não ficar pensando no lado negativo, que muita gente acaba exaltando. Não, vamos pensar em como ela pode nos ajudar a caminhar nessa direção desse melhor desses mundos, né? Do mundo físico e desse mundo intangível. Muito bom. E pensando aqui também, acho que quando a gente... Indo para a parte de performance mesmo, né? Que eu acho que a gente conecta muito a parte de pessoas e performance. Quando a gente fala, por exemplo, na Globo especificamente, né? Numa empresa de mídia, a gente sabe que vem evoluindo muito o acompanhamento da performance de uma empresa de mídia, né, Gi?
Então, antigamente era só audiência, né? E agora a gente vê que tem N formas a gente acompanhar como é que essas empresas performam. A gente tem a multicanalidade, então tem desafios enormes. E cada vez que tu te depara, né, em como é que eu meço, ou até pensar novas formas de poder acompanhar essa performance, a gente tem o desafio do dado também, né? Sim. Da onde vem? Eu sei que é um desafio não só para vocês, mas a gente diz que é o desafio de todo cliente que a gente quer. E inclusive para a própria inteligência artificial, né? Exato. O grande desafio para a gente ter os agentes ali funcionando da melhor forma e automatizando tarefas e funções é justamente quando a gente tem dados muito bem estruturados. As regras têm que estar muito claras. Como é que tu vê hoje esse desafio, não só no teu dia a dia, né? Mas talvez do que tu já tenha passado também aí na trajetória? É o grande desafio, né? A gente ter essa tratativa de dados, esse saneamento de bases, a integração de sistemas. Eu acho que somos só mais um nesse mundo caótico que a gente vive, que a gente precisa de cada vez mais dados, né? E dados para tomada de decisão, dados para poder gerar insights para o consumidor, dados para gerar insights para as nossas marcas, para os clientes. A gente precisa de dados e essa evolução ela é paulatina, né? A gente não está hoje... Estamos longe de onde a gente gostaria de estar, mas a gente tem um time ali de tecnologia muito focado em trazer mais integração, mais automatizações e usar cada vez mais a inteligência artificial a nosso favor. E nosso time, né? Eu tenho um time de performance insights também, o tempo inteiro experimentando novas métricas, novos KPIs, painéis, modelos de governança flexíveis, trazendo ali reports, mantendo nossas cadências ali para discussão de performance. E eu não tenho nenhum... Hoje, acho que eu arrisco dizer que eu tenho inúmeros dashboards e eu acho que nenhum deles não foi revisitado ao longo dos últimos meses. Todos eles são atualizados constantemente, porque o cenário muda, se transforma e a gente precisa responder na mesma velocidade. Tem que arrumar a base, daí tem que integrar de novo. Você viveu um pouco disso com a gente, né? Bases, dados, nosso 500 mil sistemas, né? Sistemas, ferramentas. Quem é o mandante, quem não é, da onde vem. Temos uma fila aqui de coisas já endereçadas para a gente tocar a partir do próximo ano. Muita coisa. Muito bom, muito bom. Bacana. O que mais? Acho que a gente pode perguntar o lado mais de equilibrar pratinhos, né? Que a gente estava falando nos bastidores. Acho que é um assunto importante. Acho que nessa nossa conversa surgiram vários insights de ser líder é difícil. Temos muitos desafios, mas são desafios compartilhados, né? Não é que você vive um contexto exclusivamente seu ou da sua empresa. Acho que temos muito a aprender, né? Com essa troca. Entre todas nós. Eu acho que aproveitando também, né, o nosso podcast, o nosso Papo Feminino, eu queria entender também o seu papel, o seu ponto de vista, né, como uma liderança feminina. Antes de passar a voz para a Gi, eu estava comentando, mas porque a Gi, assim como eu também, nós somos, né, outsiders aqui de São Paulo, a família, mas moramos hoje aqui, né? Então, esse desafio de estar numa grande cidade, né, equilibrar ali de papel de executiva, mãe, esposa, sem ter a rede de apoio. Que saudade. Né? Quando a gente pega o trânsito, então é maravilhoso. Haja alguma mãe de coleguinha que consiga pegar, enfim. Fala um pouquinho desse desafio, né? Que saudade da minha rede de apoio, né? Há 2 anos eu estou aqui em São Paulo, quase 2 anos, e não ter essa rede de apoio. A gente valoriza a rede de apoio quando a gente perde. Né? Exato. Mas, olha, é complexo. Eu diria que eu tenho um filho, né? O Lucas é meu filho, ele tem 6 anos, só tenho ele. E eu acho que essa jornada, ao longo desses 6 anos, me transformaram muito como líder, como pessoa. E a gente aprende com o tempo, né? Porque isso não é disruptivo, a gente vai entendendo que são tantos pratinhos que a gente precisa aceitar que alguns irão cair. Obviamente, a gente precisa escolher os melhores pratinhos que a gente pode deixar cair, mas a gente precisa aceitar que eles irão cair. Abrir mão de algumas coisas. Eu, pelo menos, sou uma pessoa... Sempre fui muito perfeccionista, eu gostava de fazer tudo com primor. Era a CDF máxima, eu gostava de tirar 10, eu era extremamente estruturada, organizada.
a maternidade me mostrou a necessidade desse improviso, da aceitação do erro, de entender que eu não vou ser perfeita, que as coisas vão dar errado. E é interessante, porque demorei muito para entender, tá? Isso é um processo. Trazendo uma situação aqui muito interessante, engraçada, né? Eu estava com meu filho e eu ali toda um pouco ainda na minha linha perfeccionista. Filho, tal, vamos colocar roupa, estava arrumando ele para a escola, colocando casaco, colocando a roupa, e aí aí peguei ali o café da manhã, aí ele derramou suco na roupa. E aí eu lembrei que só tinha aquele casaco da escola, que os outros estavam lavando. Aí eu, meu Deus do céu, não acredito, não podia ter deixado você colocar o casaco antes, me culpando por ter colocado o casaco. Eu não podia ter colocado esse casaco antes, tá? Agora sujou, não tem outro casaco para ir. Aí meu filho virou para mim, mãe, fica calma. Você está se preocupando com qualquer coisa. Como é que foi? Você não precisa se preocupar tanto com as coisas. Eu posso ir com outro casaco. Eu falo com a minha professora que eu só tinha esse. Eu escutei isso de uma criança de 5 anos. Mãe, fica calma. Você está se preocupando demais com coisas que não precisam. Eu falei, meu Deus, meu psicólogo. É isso. Seu psicólogo. Assim, nada é por acaso, gente. Eu escutar isso do meu filho mostra que às vezes a gente tem uma reação excessiva a coisas que... Por que me preocupar tanto que o casaco sujou? Vai com outro casaco. No dia, a escola vai mandar um bilhetinho que ele não foi com uniforme, mas está tudo bem. Durante 200 dias do ano ele foi corretamente, ele foi adequadamente vestido. Então é a gente aceitar que eu não preciso comprar todas as batalhas e estar perfeito em tudo. Eu vou esquecer alguns momentos que ele tinha que ter levado alguma coisa, alguma tarefa ou algum evento. Eu vou esquecer, mas as mães se ajudam. A gente tem ali nosso grupo de mães. A gente colaborativamente vai construindo essa rede de apoio. E eu genuinamente acredito que a maternidade trouxe uma perspectiva muito melhor, um outro olhar sobre empatia e muito mais paciência na minha vida. Empatia e paciência não tem como não nos transformar em líderes melhores. A gente aprende a respeitar as diferenças, aprende a respeitar os momentos de cada um, as necessidades de cada um. Isso, acho que a maternidade realmente foi um divisor de águas na minha vida. E se eu perguntar para quem trabalhou comigo há 10 anos atrás, vai com certeza trazer um relato muito diferente da nova Gisele mãe. Maravilhosa. Bom, ajuda aqui um tempinho, em algumas semanas quase, ela vai começar a equilibrar mais esses pratinhos. Você conta ela vai pra entender. Conta pra gente. Mas tu sabe, Gita, contei essa semana, inclusive, para eles no escritório, é bem assim, né, com os filhos. Mas o quanto a gente tem que estar vigilante, né? Porque é muito fácil a gente olhar só para a parte da performance, da entrega e de tudo, e quando vê a gente tá, né, deixando os outros pratinhos pessoais ali, filho caindo. Minha filha, essa semana, eu tava foi um dia, eu cheguei no escritório, ainda falei para eles, eu digo, gente, eu tava aqui bufando, sabe? Porque eu tinha um monte de coisa, enfim, tinha proposta para entregar, projeto encerrando, a gente reunião, enfim, trânsito, aquela coisa. Aí deu um problema lá, eles chegaram atrasados, os dois, esqueceram de levar a mochila da criança para a escola, o meu marido e ela. E eu acabei tendo que levar ela depois para a escola. Ela chegou atrasada, porque eu estava no dia assim, deu tudo errado, mas pelo menos ela vai chegar no horário na escola. Aí, quando eu estava saindo, chegam os dois, porque ela tinha esquecido a mochila. Então, ela chegou super atrasada, daí eu tive que levar. Eu levei, eu fui falando, minha filha, né, braba no carro, assim, brava com ela e com o marido, né? Claro. E ela pegou e disse, mamãe, mas você não precisa se preocupar, mamãe. Você é sócia da empresa, os seus sócios vão entender se você não conseguir. Nossos psicólogos. E eu disse, totalmente. Meu Deus, tá bom, minha filha, tu tá certa. Eles trazem pra gente essa tranquilidade. Mas eles nos dão eles nos puxam pra realidade. Né? E 5, 6 anos, né, que a gente tá falando aqui, né? Enfim. São maravilhosos. A gente só se transforma e vira profissionais melhores, né? Gente, é impressionante. Gi, eu acho que indo para nossa reta final aqui, né? Eu não sei se tem outro ponto, Ju. Fala um pouquinho, então, acho que assim, a gente falou muito aqui de performance, né? Falamos de desafios de liderança. Se tu fosse dar 3 dicas, né, para uma mulher que é executiva e que trabalha e quer implantar ter mais performance dentro, né, dos seus times, enfim, claro, equilibrando os pratinhos, mas isso a gente sabe que a gente vai ter que se adaptar. Mas se fosse elencar 3 dicas, assim, o que tu diria que uma profissional precisa se preparar para ter times performando melhor e ter um ambiente super colaborativo, enfim? O que tu elencaria? Eu diria
para não negligenciar a importância dessa construção da confiança, o compromisso com esse ambiente de leveza, né? E leveza não significa improdutividade, né? Algumas pessoas confundem. A leveza é o como você vai entregar o que você tem que entregar. Então, você consegue manter um ritmo e de forma leve, com confiança, com esse ambiente de colaboração, ele vem da confiança, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Construa times que tenham essa energia alinhado aos seus valores, e a confiança é um deles. A escuta, eu acho que a gente precisa realmente entender de diferentes perspectivas as necessidades, porque a gente ali às vezes acha que, não, eu já mapeei o cenário, eu acho que as necessidades da área, da empresa, né, são essas, mas a gente precisa realmente ouvir de diferentes stakeholders as suas necessidades e ir fazendo essas adequações. Qual o modelo ótimo, né? É o que a gente fez com o BSC e os OKRs, que é o melhor dos dois mundos, o curto com o longo prazo. É o que eu consigo entregar hoje e o que eu consigo entregar daqui a algumas squads, daqui a alguns, né, em outro momento. E não sofrer com isso, né? A gente tem que aceitar que é uma jornada. Estar de bem com isso é importante. É uma jornada. A gente sabe onde a gente quer chegar, não dá para chegar tão rápido, mas a gente ter essa tranquilidade desse tempo e dessa jornada é muito bom para a gente, é muito importante. E a inspiração. A gente precisa fomentar um ambiente em que que essa inspiração não venha somente do líder. Acho que a inspiração ela tem que vir, é mútua, né? É um se inspirando pelo outro, independente de cargo, de posição, sem juízo de valor. Acho que é a gente conseguir ser inspirado continuamente uns pelos outros. Mas eu acho que se eu tivesse que compartilhar aqui a minha performance é a minha vida, né? Trabalho com isso há tantos anos, adoro conectar resultado com impacto. Mas se eu tivesse que dar aqui uma mensagem final, né, para outras líderes, mulheres ou não, a gente não perder de vista, a gente precisa ser essa bússola, né? A gente precisa dar a direção, um propósito para o nosso time, mas com compromisso de desenvolver as pessoas. Conseguir trazer um pouco de clareza num ambiente de caos, né? Nesse caos que a gente vive, mas sem perder de vista a importância do desenvolvimento. Crescendo, a gente, né, fazendo alguém crescer, a gente cresce junto, e um vai ajudando ao outro. Mas o mais importante é o propósito. É ele que leva a gente para a nossa direção, onde a gente quer chegar, é ele que dá sentido à nossa trajetória. E essa trajetória dentro ou fora do trabalho. O propósito nos guia e traz essa inspiração diariamente para a gente seguir aí na nossa jornada. Muito bom. Adorei. Foi ótimo. Eu acho que foi uma conversa que a gente falou muito de estratégia mesmo, né? De ter esse propósito, de estratégia, gestão da mudança. Acho que são coisas que a gente, como consultores, gosta muito, enfim, preza muito. E a gente consegue aplicar, né? Não só no dia a dia dos projetos, no dia a dia profissional, mas todo esse leque, né? Exato. Todo esse 360 que nós somos. É isso. Muito obrigada, Gi. Adorei. Né? Muito bom de ter aqui. E pessoal que acompanha aí o nosso podcast, muito obrigada, né, por acompanharem. Não deixem de curtir, né, comentar também quais são os novos temas que vocês gostariam de ouvir aqui, que a gente está só na primeira temporada, né? E a ideia é continuar também participando e trazendo gente aqui interessante, bacana, com muita experiência para compartilhar com vocês. Obrigada.